Minha mente explodiu, galera. Num dos melhores capítulos da obra, finalmente entendemos de onde vieram os titãs e a situação do mundo atual. Isso tudo acompanhando a trajetória sofrida de Grisha Jagger, que de santo não tem nada. Produção, rode la vinheta. Muito obrigado, queridas álbumettes. E aí, galera do álbum, beleza com vocês? Produção pegou fofinho. Está rolando lá na fanpage do álbum no Facebook o sorteio da Up no Mi. Vão lá, galera, está fácil de participar e o resultado será divulgado no dia 31 de outubro. E também conto com o fandom de Shingeki no Kyojin para atingirmos os 1000 likes nesse vídeo. Então deixe o seu like e assine o canal. Que passado sofrido do Grisha Jagger. Que revelações. O capítulo começa bem cruel, com o Grisha ainda criança, e a gente descobre que ele tinha uma irmã. Vemos que eles sofrem preconceito de uma área mais rica da cidade e que eles têm a certeza que nunca prosperarão na vida. Então, tipo, rola um apartheid aí, uma separação clara de classes. Grisha então leva a sua irmã pra ver um dirigível, que ela tava doidinha pra ver. E aí eles são avistados por dois soldados que sacam que eles são do gueto de Libério. E puta que pariu, o soldado dá uma joelhada na barriga de Grisha, que se ele tivesse almoçado há pouco tempo, o soldado ia ter descoberto se Grisha tinha comido feijão ou macarrão. Grisha vomitou a alma pra fora. E aí o outro soldado promete levar a irmã de Grisha de volta pra casa, sã e salva, e depois descobrimos que ela foi achada morta. Que dó! Que dó Grisha sentiu! E o que dá mais raiva é a passividade dos pais dele diante da situação, como se aquilo fosse algo justo. E pelos veículos que vemos, trajes, etc., essa história do Grisha deve se passar há 100 anos atrás, mais ou menos. Então a história atual de Shingeki no Kyojin deve se passar há uns 50 anos atrás. E aí a lenda dos titãs começa a ser contada pela visão do pai de Grisha. Vale ressaltar que essa é a visão imposta pelos Marleyanos. Começa a ser contada em forma de mitologia, e aí eu me pergunto se um dia saberemos a forma real e científica. Acredito que sim, quando finalmente a história do mundo for revelada para o Eren. Mas aí temos um conflito. A habilidade das coordenadas está com o Eren, mas só um descendente da família real é que pode ver a história. Ou seja, um outro titã precisaria comer o Eren ou teremos outra saída? Bom, voltando, o ancestral dos Jaggers, Ymir Fritz, fez um pacto com o demônio, olha a lenda. E do pacto surgiu o poder de titã. Com a morte de Ymir Fritz, ela dividiu a sua alma para 9 outros titãs. Esses 9 criaram o Império Eldia e posteriormente destruíram o Império Marley. E assim foi seguindo, os titãs foram governando na crueldade, até que 1800 anos depois os Marley se reergueram, conseguiram controlar 7 dos 9 titãs e tomaram o poder novamente. E aí o rei Fritz, vendo toda essa derrota, fugiu com seu povo para a ilha Parades, mas deixou alguns dos seus lá no continente. E aí os Marleys, diferente do nosso Bob Marley, não pregam a filosofia do I wanna love you! Por mais que eles tenham dado espaço para os Eldianos, eles tocaram eles num gueto. Mas claro, ressaltando, essa história é contada pelo pai de Grisha, pela visão dos Marleyanos. Temos que ver se não tem algo deturpado aí. Por essa visão, os Eldianos são filha da puta. Mas mesmo se essa versão estiver correta, os Marleyanos são os miseráveis por atribuírem pecados do passado para pessoas do presente, ao ponto de assassinarem a irmã de Grisha, uma criança daquele jeito. Grisha cresceu, virou médico, e um dos seus pacientes um dia era um descendente de Titã, um Eldiano. E ele conta a verdade sobre a irmã de Grisha. É aí que Grisha Jagger decide fazer parte do movimento revolucionário de restauração do povo eldiano. E é muito foda vermos os titãs de lá do começo da série, capítulo 1, 2, 3, com os mesmos rostos do povo desse movimento revolucionário. E aí ficamos sabendo sobre o Coruja. Muita atenção para esse personagem misterioso, já tô louco para saber a identidade desse cara. Um cara que está infiltrado no governo marleyano, mas trabalha para o exército revolucionário. O cara financiava o movimento, dava documentos históricos e, pelo que vamos descobrindo, a história não é bem como o pai de Grisha contava. Os Eldianos trouxeram um avanço para a civilização através dessa tecnologia titã. E os marleyanos, através da cobiça, manipularam toda a história para todos pensarem que os Eldianos eram filhos da puta. Mas Grisha tava meio errado nessa situação toda. O cara nem decifrou o documento inteiro e disse que acreditava ser aquilo mesmo, já que ele tem fé em Ymir. Porra, Grisha, aí já virou religião. A merda é,
é uma briga de gato e rato que precisa terminar. Mas vemos que cada lado sempre vai tomar o seu partido. E aí, meus amigos, que conhecemos Dina Fritz, enviada pelo Coruja e descendente da família real. Se liguem muito nesse detalhe. Bom, a história que ela conta é que o rei, quando criou as muralhas, trancou o poder do titã original com ele. O poder de controlar todos os outros titãs, como vimos no arco de Rod Reis, quando ele quer fazer a história comer o Eren. Lembra? Grisha matou vários Reis que passavam esse poder de um para o outro de maneira antropofágica. Grisha então pegou o poder das coordenadas para si, injetou o soro de titã no Eren ainda criança e Eren comeu o próprio pai. Por isso o poder das coordenadas hoje está com o Eren. Porém, como o Eren não é descendente direto da família real, ele não consegue ver a história ainda. Vemos então que as muralhas foram construídas através de vários titãs colossais que foram comandados pelo rei através das coordenadas para se endurecerem e virar todas essas muralhas que já conhecemos. O rei se isolou e o objetivo de Grisha naquele momento era pegar o poder das coordenadas do rei e passar para Dina Fritz. E Grisha casa com a Dina e, para o meu espanto, eles têm um filho chamado Zack. Galera, Zack é irmão do Eren! Ai, não diga, Matheus. Eu digo sim porque eu tô chocado, porra! Enfim, Zack é herdeiro legítimo, direto da família real, e ele pode ver toda a história da humanidade caso ele pegue o poder das coordenadas do Eren. Mas, porra, o Zack já consegue controlar titãs, então parece estranho isso aí, né? Calma lá que a gente elucida esse caso. E aí chegam os ditadores marleyanos espalhando que o rei Fritz disse que vai destruir tudo, vai sair das muralhas e vai espalhar o caos novamente. E aí eles querem recrutar 7 jovens do gueto para invadirem as muralhas de Parades. Mas não é uma simples invasão, é uma infiltração, bem parecido com o que Annie, Reina, Bertholdt fizeram. Descobrimos que toda essa ameaça do rei Fritz é balela. O Império Marley é que está numa corrida por combustíveis fósseis e Parades é rica nisso. E o rei já deixou uma carta há 80 anos. Se perturbarem a muralha, eu vou espalhar os meus titãs pelo mundo inteiro. Velhos, tudo se encaixa. Marley quer o que o movimento revolucionário quer. O poder do titã original, o poder das coordenadas que está lá dentro da muralha. O poder que, mais uma vez, eu repito aqui para situar vocês, estavam com os Reis, Grisha pegou para si e passou para o seu filho Eren. É então que Grisha tem a ideia de fazer o seu filho Zack ser um dos 7 que vai pegar um dos poderes titã em posse dos Marleyanos e pegar o poder do titã original lá de Parades para o exército revolucionário. Porém, o Zack vira as costas para a própria família e entrega todo o movimento revolucionário para os Marleyanos. Puta que pariu. O destino de Grisha e dos demais do movimento revolucionário é serem jogados em Parades como titãs sem memória para comerem o seu próprio povo. Muito triste, mas se encaixa total. Dina é a titã que comeu a mãe do Eren no primeiro capítulo. Repito, vários rostos dos titãs do começo da história são iguais aos rostos dos revolucionários. E o rei Fritz disse: se me perturbarem, eu vou mandar os meus titãs para o mundo inteiro. Pois bem, Zack, Reina, Bertholdt, Annie, todos eles incomodaram Parades, perturbaram Parades. E agora a tropa de exploração tá prestes a ir pro continente. E Armin vai ver a praia no meio dessa viagem. Galera, que foda. Eu prevejo uma luta muito épica entre o Zack e o Eren. Zack foi muito filho da puta com a família e com o próprio movimento revolucionário. Mas assim foram também os Marleyanos que fizeram lavagem cerebral na criança. Porque, pelo visto, pelas informações trazidas através dos documentos históricos do Coruja e pelas informações complementares da Dina Fritz, os Eldianos eram bons e os Marleyanos foram ruins. Mas vamos ver se descobrimos mais coisas aí até sabermos da história do mundo através do Eren. Afinal, se o Grisha manipulou o próprio filho desse jeito, o Coruja pode ter manipulado todo o movimento revolucionário em primeiro lugar. Será que o Zack sabe sobre o Coruja? E repito, é por causa do Grisha que roubou para si o poder das coordenadas que agora o Eren é detentor de todo esse poder. E pode até parecer que o Zack também possui o poder das coordenadas, mas essa habilidade dele de se comunicar com titãs deve ser algo básico. A habilidade das coordenadas residente em Eren deve ser um poder muito maior, um outro nível. Mas para saber da história verdadeira, segundo Rod Reis, só sendo membro da família real. Será que o Eren vai ser devorado pelo Zack, que é descendente direto dos Fritz? Eu acho que não. No arco em que o Rod Reis tenta fazer sua filha devorar o Eren, a gente vê que o Eren tem vislumbres do passado ali.
Então, o poder em Eren não tá totalmente despertado, mas ele tem sim a capacidade de ver toda a história. Vai que a mãe do Eren era uma bastarda dos Reis ou dos Fritz. Grisha devia ter essa informação e casou por interesse 2 vezes, só pela linhagem. Então, se o Eren é descendente da família real, é só uma questão de tempo até ele aprimorar as 3 habilidades das coordenadas. Primeira habilidade, controlar todos os titãs. Segunda habilidade, manipular memórias. Terceira habilidade, descobrir toda a história do mundo. Eren no final deve matar todos os titãs como ele prometeu a si mesmo, dando uma ordem. Armin acredito que já vai estar morto nessa hora na guerra final, e Eren no final se mataria. Mas não antes de fazer todos os humanos restantes se esquecerem de tudo, pondo um fim na lenda dos titãs. Isso tudo, claro, depois de descobrir a chocante e verdadeira história que nos aguarda. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblu e deixe sua opinião sobre o capítulo 86 de Shingeki no Kyojin aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos!